Pronto, pessoal, continuando aqui, a questão 49. 8 metalúrgicos, aqui é o número de metalúrgico, o número de peças e o número de dia. Então, 8 metalúrgicos, tá certo? Produzem 400 peças em 6 dias, tá certo? Então, são necessários quantos metalúrgicos, como eu não sei a quantidade de metalúrgico, eu representei aqui por X, para produzir 300 peças, tá certo? Em 3 dias. Então, ó, vamos ser bem breve aqui, ó. O número de metalúrgico comparado ao número de peça. Se o número de metalúrgico aumenta, o número de peças também vai o quê? Aumentar. Se o número de metalúrgico diminui, o número de peças também vai diminuir. Então são grandezas diretamente proporcional, tá certo? Se o número de metalúrgico aumenta, o número de dias faz o quê? Para produzir a mesma quantidade de peças? Diminui, não é isso? Se o número de metalúrgico diminui, a quantidade de dias o quê? Para produzir a mesma quantidade de peças, ele aumenta. Então são grandezas inversamente proporcionais. Então vou calcular aqui, ó, 8x, que é o valor, a quantidade metalúrgica que eu quero encontrar. Então 8 sobre x é igual, como peças é diretamente proporcional, 400 sobre 300 vezes o número de dias inversamente proporcional. Então vou inverter, 3 sobre 6, tá certo? 2 zeros, 2 zeros eu posso cancelar, não é isso? Então vai ficar 8 sobre x é igual, aí eu faço 4 vezes 3, 12, 3 vezes 3, 18. Meio pelos extremos, 12 vezes x, 12x, igual 8 vezes 18, 144. 12 está multiplicando o x, passa dividindo em 144. Dividido por 12, vou ter igual a 12. Então, vai ser necessário 12 metalúrgicos para produzir 300 peças em 3 dias. Tá certo? A questão 50. Uma máquina produz 450 painéis, tá certo? De medida de área de 2 metros quadrados, cada um, trabalhando 6 horas por dia, durante 5 dias, tá certo? Então, quantos painéis de medida de 3 metros quadrados? Então, quantos painéis, eu não sei a quantidade de painéis, então vou representar por X, de medida de 3 metros quadrados, essa máquina produzirá em 6 dias, número de dias 6, em 5 horas por dia, trabalhando 5 horas por dia, não é isso? Então, o tempo é 5, o número de dias 6. Então, ó, vocês observam aqui também, se levando em consideração a mesma área e o mesmo tempo, se o número de painéis aumentar, o número de dias também vai o quê? Aumentar. Então são grandezas, número de painéis e número de dias são grandezas diretamente proporcionais. Se um aumenta, outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Se o número de painéis aumentar, levando em consideração a área e o mesmo número de dias, se o número de painéis aumentar, o tempo também vai o quê? Aumentar. Se o número de painéis diminuir, o tempo também vai o quê? Diminuir. São grandezas também diretamente proporcionais, tá certo? E por último, se levando em consideração o tempo e o número de dias, se o número de funcionários, se o número de painéis aumentar, a área vai o quê? Vai ter que ser reduzida a área do painel. Se o número de painéis diminuir, então a área vai ser o quê? Aumentada, beleza? Levando o mesmo tempo e o mesmo número de dias. Então são grandezas inversamente proporcional. Então, número de painéis e tempo diretamente proporcional, número de painéis e número de dias diretamente proporcional. E número de painéis e a área inversamente proporcional, beleza? Levando em consideração as outras grandezas. Então, eu vou pegar 450 sobre x, vai ser igual. Como a área é inversamente, eu vou ter que inverter, tá? 2 sobre 3 vai ficar 3 sobre 2, vezes, diretamente, então 6 sobre 5, vezes 5 sobre 6. Leonardo, por que você tracejou aqui? Porque, ó, 6 no numerador, 6 no denominador, posso cancelar. 6 no numerador, 5 no numerador e 5 no denominador, eu posso também cancelar, não é isso? Então vai ficar o que aqui? 450 sobre x igual a 3 meios. Eu faço 3 vezes x, 3x, igual a 450 vezes 2, 900. Então x vai ser igual a 900 dividido por 3, que dá 300. Então 300 painéis, beleza? Agora a questão 52 diz o seguinte, em outra república moram 8 pessoas, não é isso? Em outra república moram 8 pessoas. Aí diz assim, essa é a questão 52. Em outra república moram 8 pessoas que gastam R$ 1.280 por mês. 8 pessoas que gastam R$ 1.280 por mês, tá certo?
com alimentação a cada 4 dias. Então, 8 pessoas gastam R$ 1.280 por mês com alimentação por 4 dias. Não é isso? Aí ele pergunta o seguinte, se chegarem mais 2 pessoas, então chegar mais 2 pessoas, aumentar mais 2 pessoas, em vez de ser 8, vai aumentar para 10. Aumentou 2 pessoas. Aí ele pergunta R$ 1.600. Então a quantia de R$ 1.600 para alimentação será suficiente? E R$ 1.600 será suficiente para quantos dias? Não sei, então vou representar por X. Então, ó, se o número de dias, vamos levar em consideração o valor gasto sendo o mesmo, tá certo? O valor gasto com alimentação sendo o mesmo. Se o número de dias aumenta, o número de pessoas vai ter que o quê? Diminuir, porque o valor é o mesmo, então a quantidade de pessoas vai ter que diminuir. Então, grandeza é inversamente proporcional, tá certo? Se o número de dias aumenta, levando em consideração a mesma quantidade de pessoas, o valor gasto também vai o quê? Vai aumentar. Se o número de dias diminuir, o valor gasto por pessoa vai o quê? Vai diminuir. Não é isso? Então, grandeza diretamente proporcional. Então, vou repetir aqui 4 sobre x, tá certo? Vai ser igual, número de pessoas é inversamente proporcional ao número de dias, considerando o mesmo valor gasto. Então, eu vou inverter, tá? 8 sobre 10 vai ficar 10 sobre 8, vezes 1.280 sobre 1.600. Então, eu vou ter 4 sobre x igual 10 vezes 1.280 vai dar 12.800. 8 vezes 1.600 vai dar 12.800. Então, 0 e 0 aqui eu posso cancelar, 2 zeros de 2 zeros, não é isso? Então, vai ficar 4 sobre x igual a 128 sobre 128. Aí eu faço aqui, o meio pelos extremos. X vezes 128, 128x, igual 4 vezes 128, 512. Então, ó, 128 está multiplicando x, vai passar dividindo 512. 512 dividido por 128 vai ser igual a 4, tá certo? Então, 10 pessoas com R$ 1.600 vai dar para ser alimentado durante 4 dias, beleza? 54. Na 54, 20 funcionários pavimentam uma estrada com medida de comprimento de 6 km em 15 dias. Então, 20 funcionários pavimentam uma estrada de 6 km, de comprimento de 6 km em 15 dias, tá certo? Então, quantos funcionários serão necessários para pavimentar uma estrada de 8 km durante 10 dias, tá certo? Então, uma estrada com medida de comprimento de 8 km em 10 dias. Você quer saber quantos funcionários vai ser necessário? Levando em consideração, vamos analisar aqui, ó. Se o número de funcionários aumenta, o comprimento da estrada vai o quê? Aumentar. Levando em consideração a mesma quantidade de dias. Então, são grandezas diretamente proporcional. Se o número de funcionários diminui, o comprimento da estrada também vai diminuir. Não é isso? Beleza. Então, grandeza diretamente proporcional. Número de funcionários e comprimento. Se eu considerar aqui o mesmo comprimento da estrada, se o número de funcionários aumenta, o número de dias vai o quê? Vai diminuir para fazer essa mesma estrada. E se o número de funcionários diminui, o que é que vai acontecer? O número de dias vai o quê? Aumentar. Então, são grandezas inversamente proporcional. Então, colocar 20 sobre x vai ser igual. Como o comprimento é proporcional, diretamente proporcional ao número de funcionários, vou só repetir, ó, 6 sobre 8, vezes. E número de dias é inversamente proporcional. Eu só vou inverter, ó. Tá 15 sobre 10, vai ficar 10 sobre 15. Eu tenho 20 sobre x vai ser igual, ó. 6 vezes 10, 60. 8 vezes 15, 120. 0 e 0 aqui eu posso cancelar. Então, 20 sobre x vai ser igual a 6 sobre 12. Fazendo aqui bem pelos extremos, 6 vezes x, 6x, igual 20 vezes 12, 240. 6 está multiplicando x, vai passar dividindo 240. 240 dividido por 6 vai dar igual a 40. Então, eu tenho 40 funcionários, tá certo? Vai ser necessário 40 funcionários para fazer uma estrada de comprimento de 8 km no período de 10 dias, beleza? Vamos lá, mais uma questão, né? A questão, sim pessoal, esqueci de fazer a questão 51, retomando ela, tá certo? Então, a questão 51 que diz o seguinte: em uma república de estudantes moram 4 pessoas, mora o número de pessoas 4 pessoas, tá certo? Que gasta R$ 490, tá certo? Com alimentação a cada 10 dias. 4 pessoas que moram no apartamento, não é isso? Que moram numa república de estudante, gasta R$ 490 com alimentação em 10 dias, tá certo?
Então ele diz assim, se mais 2 pessoas passarem a morar nessa república, ou seja, aumentar 2 pessoas, em vez de 4 ser 6, aí ele pergunta, mantendo a mesma despesa por pessoa, então de quanto será o gasto com alimentação a cada 15 dias? Então qual vai ser o gasto? Eu vou representar aqui por X com alimentação a cada 15 dias. Então já vou colocar o valor aqui, ó, 490 sobre X vai ser igual. Vamos comparar as grandezas. O gasto com alimentação, se a quantidade de dias for a mesma, o número de pessoas vai o quê? Se o gasto com alimentação aumentar, se a quantidade de dias for o mesmo, o número de pessoas também vai o quê? Vai aumentar, tende a aumentar, levando em consideração que seja a mesma quantidade de dias. Se o valor gasto aumentar, o número de pessoas também vai aumentar. Se o valor gasto com a alimentação diminuir, o número de pessoas vai diminuir. Então são grandezas diretamente proporcional. Então, o valor gasto, levando em consideração a quantidade de dias, sendo a mesma quantidade de pessoas, levando em consideração que seja a mesma quantidade de pessoas, se o valor gasto aumenta, o número de dias ele também o quê? Aumenta. Se o valor gasto diminui, o número de dias também o quê? Diminui. Então, o valor gasto com alimentação e o número de dias também são grandezas diretamente proporcional. Isso levando em consideração a mesma quantidade de pessoas. Então, ó, 490 sobre X vai ser igual. Como os dois são grandezas diretamente proporcionais, só vou repetir, ó, 4 sobre 6 vezes 10 sobre 15. Aí eu faço 490 sobre X vai ser igual, ó, 4 vezes 10, 40. 6 vezes 15, 90. Não é isso? 0 e 0 aqui eu cancelei, ó. 0 no numerador, 0 no denominador. Então ficou 490 sobre x igual a 4 sobre 9. Eu faço 4 vezes x, 4x, igual a 490 vezes 9 dá 4.410. Então x vai ser igual a 4.410 dividido por 4. E vai dar quanto? R$ 1.102,50. Então valor gasto com alimentação, tá certo? Para 6 pessoas durante 15 dias, vai ser de R$ 1.102,50. A questão agora 55, trabalhando 8 horas por dia, trabalhando o tempo em horas, 8 horas por dia, 3.000 operários de uma indústria automobilística, com o mesmo ritmo de trabalho, produzem 600 veículos, não é isso? Produzem 600 veículos em 30 dias. Então, um tempo de 8 horas por dia, um número de 3.000 operários produzem 600 veículos durante 30 dias, tá certo? Aí ele pergunta, quantos dias, quer saber quantos dias, eu representei aqui por X, porque é isso que ele quer determinar, serão necessários para 1.500 funcionários, o número de funcionários 1.500, produzam 400 veículos, tá certo? Trabalhando 10 horas por dia. Trabalhando 10 horas por dia. Então, ele quer saber quantos dias 1.500 funcionários, 1.500 operários vão produzir 400 carros trabalhando 10 horas por dia. Tá certo? Então, ó, 30 sobre x, vou colocar aqui, vai ser igual. Vamos comparar primeiro dias e o tempo. Tá certo? Levando em consideração o mesmo número de operários e o mesmo número de veículos, se a quantidade de dias aumentar, o tempo vai o quê? Vai diminuir, não é isso? Se a quantidade de dias diminuir, o tempo vai o quê? Aumentar. Então são grandezas inversamente proporcional. Então eu vou inverter, tá? 8 sobre 10 vai ficar 10 sobre 8. Vezes. Agora vamos comparar a outra grandeza aqui. Número de operários. Vamos levar em consideração que seja o mesmo tempo em horas e a mesma quantidade de veículos. Se a quantidade de dias aumentar, o número de operários vai o quê? Vai diminuir. Não é isso? O número necessário de operários para produzir a mesma quantidade de veículos na mesma quantidade de tempo, vai o quê? Vai diminuir, não é isso? E se a quantidade de dias diminuir, a quantidade de operários vai ser precisa o quê? Aumentar. Então são grandezas inversamente proporcional. Então eu vou inverter, ó, 3.000 sobre 1.500 vai ficar 1.500 sobre 3.000. Vezes, agora vamos comparar o último. Levando em consideração a mesma quantidade de tempo e o mesmo número de funcionários, se a quantidade de dias aumentar, o número de veículos produzidos também vai o quê? Vai aumentar. Se a quantidade de dias diminuir, a quantidade de veículos também vai o quê? Diminuir, confeccionado no mesmo tempo, com a mesma quantidade de operários. Então são grandezas diretamente proporcional. Então vai ficar da mesma forma que está, não precisa inverter, se são diretamente proporcionais, tá certo? Então aqui, ó,
30 sobre x vai ser igual a 10 sobre 8 vezes 1.500 sobre 3.000 vezes 600 sobre 400, tá certo? Essas duas aqui foi preciso inverter, porque são inversamente proporcional à quantidade de dias. E essa eu deixei da mesma forma, porque é diretamente proporcional ao número de dias, o número de veículos, não é isso? Então, aqui, ó, observe, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu posso eliminar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Posso eliminar esse zero. Então, ficou 1 vezes 15, 15. 15 vezes 6, 90. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 4, 96. Tá certo? Então, fica 30x, 30 sobre x, igual a 90 sobre 96. Fazendo meio pelos extremos, 90 vezes x, 90x, igual 30 vezes 96, 2.880. 90 está multiplicando x, passa dividindo 2.880. 2.880 dividido por 90 vai dar igual a 32 dias. Então, para produzir 400 carros, 1.500 operários, trabalhando 10 horas por dia, vai ser necessário 32 dias. Tá certo? Então, a resposta da questão 55. Continuando agora a questão 56, diz o seguinte. Um campo de futebol com medida de área de 6.000 metros quadrados, tá certo? Teve o gramado podado por 4 homens, número de homens 4 homens, que trabalharam ao tempo de 6 horas, não é isso? Durante 6 horas, durante 3 dias. Então, era 6.000 metros quadrados, 4 homens recortaram, né, esse gramado em 6 horas durante 3 dias, beleza? Aí ele pergunta quantos homens com o mesmo ritmo de trabalho, então quantos homens, eu representei a quantidade, como eu vou determinar, eu representei por x, com o mesmo ritmo de trabalho seria necessário para podar a grama de um campo de futebol de 8.000 metros quadrados, então a área de 8.000 metros quadrados, trabalhando 8 horas por dia durante 2 dias. Então, ó, vamos levar em consideração que vamos comparar as grandezas. Então, 4 sobre x, que é o número de homens que eu quero determinar, é isso? 4 sobre x vai ser igual. Se levar em consideração o mesmo tempo e a mesma quantidade de dia, a área vai ser o quê? Se o número de homens aumenta, a área vai ser aumentada. Se o número de homens diminui, a área vai ser diminuída. Então é a grandeza diretamente proporcional. Então não vou inverter, vou colocar na mesma ordem. 6.000 sobre 8.000 vezes. Agora vamos comparar o tempo. Levando em consideração a mesma quantidade de dia e a mesma área, se o número de homens aumenta, o tempo vai o quê? Diminuir, não é isso? Então, e se o número de homens diminui, o tempo vai o quê? Vai aumentar. Então, levando em consideração o número de homens e tempo, então são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então, eu vou inverter, tá? 3 sobre 8 vai ficar 8 sobre 3 vezes. Agora, comparando o número de homens e a quantidade de dias, levando em consideração a mesma área e a mesma quantidade de tempo, nós temos que se o número de homens aumenta, o número de dias vai o quê? Vai diminuir. Se o número de dias diminui, se o número de homens diminui, a quantidade de dias aumenta. Então, ó, são grandezas inversamente proporcionais. Eu vou inverter, tá? 3 sobre 2 vai ficar 2 sobre 3. Tá certo? Então, ó, número de homens em relação à área, diretamente. Coloca na mesma ordem, 6.000 sobre 8.000. Número de homens em relação à quantidade de tempo, inversamente. Então, inverte. 6 sobre 8, 8 sobre 6. Número de homens e a quantidade de dia, inversamente. Então, também inverte. Aí, ó, observe. 4 sobre x vai ser igual. Aí, 3 0 embaixo, 3 0 em cima, eu posso cancelar. Então, fica 6 vezes 8, 48. Vezes 2, 96. Tá certo? Aqui, 8 vezes 6, 48. Vezes 3, 144. Não é isso? Eu faço meio pelos extremos. 96 vezes x, 96x igual 4 vezes 144. Dá 576. Então, 96 está multiplicando o x. Vai passar dividindo 576. Dividido por 96 vai dar quanto? 6. Então, são necessários 6 homens. Tá certo? Para limpar o gramado, né? De 8.000 metros quadrados. Trabalhando 8 horas por dia durante 2 dias, beleza? Então, por último aí, 54 operários trabalhando, então o número de operários aqui trabalhando no mesmo ritmo, tá certo? Trabalhando 5 horas por dia. Levaram 45 dias para construir um jardim retangular
com lados de medida de comprimento de 225 por 180. Então aqui, pessoal, vou determinar a área. É só para determinar a área, é só multiplicar. 225 por 180 vai dar quanto? 40.500, beleza? Aí diz aqui, ó, quantos operários, o número de operários que ele quer saber, então vai representar por X, trabalhando 12 horas por dia, dá o tempo 12 horas por dia, no mesmo ritmo, seria necessário para construir em 18 dias, número de dias 18 dias, outro jardim retangular com lados de medida de comprimento de 195 metros por 120 metros. Calculando aqui 195 vezes 120 vai dar 23.400 metros quadrados, tá certo? A área em metros quadrados. Então é só multiplicar os lados, né? Para determinar a área. Então, ó, 54 sobre x, vou colocar e vamos comparar as grandezas. O número de, levando em consideração aqui a mesma quantidade de dia e a mesma área, se o número de operários aumenta, a quantidade de dias vai o quê? Vai diminuir, não é isso? Quanto mais funcionário tem, menos tempo eu vou demorar para limpar, né, para organizar esse gramado que tem área e dia, a área sempre igual e a quantidade de dias iguais também, não é isso? Então, são grandezas inversamente proporcional. Então, se a quantidade de operários aumenta, o tempo diminui. Se o número de operários diminui, o tempo aumenta. Então, como é inversamente proporcional, vou inverter. Ó. Tá 5 sobre 12, vai ficar 12 sobre 5 vezes, tá certo? Levando em consideração o mesmo tempo, levando em consideração a mesma quantidade de tempo e a mesma quantidade de área, se o número de operários aumenta, o número de dias o quê? Diminui. Não é isso? Se o número de funcionários diminui, a quantidade de dias vai o quê? Vai aumentar, levando isso o quê? Em consideração ao mesmo tempo e a mesma quantidade de área, tá certo? Então eu vou inverter, tá 45 sobre 18, vai ficar 18 sobre 45, vezes, levando em consideração o mesmo tempo e a mesma quantidade de dias, se o número de operários aumenta, a área limpada aí, né, faz ser limpa, aumenta. Se o número de operários diminui, a área também diminui. Então são grandezas diretamente proporcionais. Então eu vou colocar na mesma ordem, 40.500 sobre 23.400, tá certo? Então vai ficar, ó, 54 sobre x vai ser igual 12 vezes 18 vezes 40.500, deu 8.748.000, tá certo? 5 vezes 45 vezes 23.400, deu 5.265.000. Observe 3 zeros eu posso eliminar. Então ficou 54 sobre x igual a 8.748 sobre 5.265. Fazendo meio pelos extremos, 8.748 vezes x dá 8.748x igual 54 vezes 5.265 vai dar 284.310. Então, 8.748 está multiplicando x, vai passar dividindo 284.310. Dividindo 284.310 por 8.748, vou ter 32,5. Então, eu não posso dizer que eu vou precisar de 32,5 funcionários. E também não posso dizer que eu vou precisar de 32 funcionários, porque não vai ser um a menos, então não vai dar para concluir, né? Nesse tempo e nesse mesmo dia, né? Nessa mesma quantidade de tempo, nessa mesma quantidade de dia, essa mesma quantidade de área, não é isso? No caso, 12 dias, no caso, 18 dias, o tempo de 12 horas por dia e 23.400 metros quadrados de área. Então, como é um valor inteiro, então eu posso arredondar para o quê? Para o próximo. Então vai ser necessário quantos funcionários? 33 operários, não é isso? Então vai ser necessário 33 operários. Eu vou arredondar para o próximo. Não posso dizer que é 32,5. Meio funcionário não existe. Então vai para 33 operários. Até a próxima correção, se Deus quiser, pessoal.